Olá, você que nos acompanha nas sextas-feiras, que Deus abençoe sua vida. Graças ao Senhor por mais essa manhã que Ele nos dá de vida. Suas misericórdias se renovam a cada manhã e isso é graça do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, te louvamos, ó Deus, pelo descanso, pela noite, ó Deus, para revigorar nosso corpo, ó Pai, físico e que necessita desse tempo. Te agradecemos também por essa manhã. Acordamos e estamos aqui. E a Tua palavra, ó Deus, é o alimento que sustenta a nossa alma, que fortalece o nosso espírito, que revigora, ó Pai, e mantém a nossa fé, para que em tempos difíceis, elas, apesar de ser abalada, ó Pai, nós não desistimos do Senhor, porque esta fé que o Senhor mesmo produz em nós, ó Deus, ela nos mantém firmes na caminhada contigo. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus filhos amados que te servem, que te amam, que te buscam. Abençoe, Senhor, as nossas vidas nesse dia que se inicia e que lembremos sempre, ajuda-nos pelo Teu Espírito a lembrar sempre da Tua palavra e ao lembrarmos dela, sejamos convencidos por este Espírito que usa a palavra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E também, como Ele mesmo é chamado de Consolador, vem trazer também, ó Pai, consolo para tempos difíceis. Abençoa-nos com essa palavra bendita em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje se encontra aqui em Isaías ainda, Isaías capítulo 44, versículo 1 e 2. Isaías 44, 1 e 2 diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Que palavras bonitas, né? Que coisa preciosa, né? Deus falando: não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. São verdades e palavras de um Deus que chama o seu povo dessa maneira. Coisa preciosa você poder dizer isso a alguém. E Deus está dizendo ao seu povo. E talvez você pense que Deus está dizendo isso porque Jacó foi bom, porque o povo de Israel foi um povo bom, foi um povo maravilhoso, foi um povo obediente, foi um povo que fez exatamente o que Deus queria. Não, Deus não está falando estas palavras olhando para Israel como o melhor povo do mundo. Não. É tão interessante isso que nós vemos o próprio profeta, também inspirado pelo Espírito Santo, colocar exatamente as palavras anteriores a esta, mostrando que Israel era um povo pecador e um povo que nem merecia tais palavras. Mas Deus ainda consola esse povo, dizendo: não temas. Olha aí o capítulo 43, o final do capítulo 43, dos versos de 22 a 28, e você verá que o povo de Israel não é esse povo tão bonzinho assim. Ele diz: contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não tem oração e o povo cansou de Deus. Versículo 23, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te dei trabalho
com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Você não me deu culto, né? E você ainda achou que o que eu estava pedindo para você, ou o que eu estava ordenando, era trabalho demais. Trazer os sacrifícios como eram feitos ali no templo e no tabernáculo. Vocês não estão me cultuando, vocês não oram, vocês sentem canseira, vocês não cultuam. Versículo 24: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Veja que Isaías está colocando aqui que o povo deveria fazer, como foi dito em Êxodo e também em Levíticos. Essa questão da cana aromática era os aromas que deveriam ser separados, e que em Levíticos também diz que seriam só para o Senhor, esse incenso que eles deveriam trazer. E também fala aqui da gordura, tem um tipo de sacrifício ali que Israel deveria entregar a gordura somente para o Senhor. Um dos sacrifícios, a gordura seria só do Senhor e não de mais ninguém, nem do profeta e nem o povo teria acesso àquele tipo de sacrifício em que a gordura era toda do Senhor, a melhor parte da carne ali do animal. E Isaías ainda está dizendo: vocês acham que eu dei trabalho? Foi vocês que me deram trabalho. Versículo 23 e 24 juntos aí, né? Vocês acharam que eu dei trabalho para vocês, Deus falando para o povo, mas vocês é que deram trabalho para mim com os seus pecados, vocês é que me cansaram. Então o povo se sentia cansado com as atividades religiosas, com o culto naquele momento, mas na verdade era Deus que estava cansado com o pecado do povo. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha o que Deus faz, por amor dele mesmo, ele apaga as transgressões. Não é porque você é bonzinho, ou porque você tem orado, porque você tem buscado. Na verdade, você tem se cansado, você não tem orado, você não tem buscado, você não tem feito culto, você não tem sacrificado, e ainda mais tem me cansado com seus pecados. Mas eu, por amor de mim, eu apago esse pecado. Desperta minha memória, entremos juntos em juízo, apresenta tuas razões para que eu possa justificar-te. Qual a sua razão diante desses argumentos do Senhor? Qual é a razão para Deus fazer, né? Por que Deus deveria perdoar os seus pecados? Por você, por alguma coisa que você fez, por seu zelo, por sua dedicação? Mas Deus apaga os seus pecados, e entrando em juízo aqui, no versículo 26, apresenta as suas ações, faça as suas justificativas, vamos ver se realmente você merece. E de fato aqui é para falar para o povo: vocês não merecem nada disso, por isso que eu estou fazendo por amor de mim, porque vocês não merecem. E aí ele, em versículo 27, teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim. Desde o começo vocês pecaram. E os guias aqui os reis, os líderes de Israel, o tempo todo pecaram, falharam. E veja isso lá na história de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas. Vocês vão ver que todos eles erraram. Não há nenhum que não peque. Por isso que quando Salomão diz que não há quem não peque, não há um justo sequer. Quando Davi diz isso no Salmo 14, não há um justo sequer. E quando Paulo usa essas palavras em Romanos 3, para sempre lembrar, não há ninguém
não há um justo, não há ninguém que não peque. E aqui é exatamente para lembrar ao povo: vocês todos erraram, vocês todos pecaram. Teu primeiro pai pecou e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Aqui no versículo 28 de Isaías 43. Então, por causa do pecado, vocês estão indo para o cativeiro, como eu já expliquei desde o capítulo 40, que nós estamos vendo isso, essa alternância que Isaías faz, dizendo que o povo ia para o cativeiro por causa dos seus pecados, mas que Deus consolaria o povo no cativeiro, e Deus cuidaria do povo e traria um futuro novo para o povo naquele momento. Então, quando nós lemos agora 44, o capítulo 44, com essa expressão, e o 45, que é o não temas de hoje, né, dizendo de Jacó, servo, amado e escolhido, nós podemos perceber que não é porque o povo de Israel era o melhor povo do mundo, porque Deus já deixou claro nos versículos anteriores que vocês não fizeram aquilo que eu esperava e vocês não são tão perfeitos assim, ou melhor, não são perfeitos, né? Então nós vemos aqui que estas palavras de consolo, estas palavras de Isaías aqui no capítulo 44, são palavras que nos trazem esperança e também consolo de um Deus que sabe quem nós somos, mas mesmo assim nos ama. Sabe que nós falhamos, sabe que nós erramos, mas mesmo assim cuida de nós. Ele sabe que nós não merecemos, mas mesmo assim Ele faz por amor dele mesmo, como nós vimos aí no versículo 25 do capítulo 43. Então, nessa expressão, agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor. Primeiro que ele diz aí no versículo 2, que é o texto de hoje: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Interessante que essas expressões também estavam ali no capítulo 41, que nós já passamos por ele, né? Onde ele fala sobre este Deus que formou, este Deus que o cuidou, este Deus que criou. Em Gênesis nós vemos isso. Em Gênesis nós vemos a formação do mundo, a criação do mundo e também a criação do povo de Deus, chamando Abraão lá do Ur dos Caldeus e formando a partir dele uma nação que lá no capítulo 12 diz: de ti farei, né, uma grande nação, ser tu uma bênção, né, e os povos seriam bênção por meio de Abraão, e a descendência dele seria grande. E nós vemos o povo sendo formado ali em Gênesis, além do mundo sendo formado, o povo de Deus sendo formado também em Gênesis. E aqui, essa primeira expressão, então, que te criou e te formou desde o ventre, esse é o Deus que ajuda este povo criado por Deus. Mas quem é este povo criado desde o ventre? Quem é este povo que foi abençoado? Quem é este povo que foi gerado de Deus? João Calvino entende que este texto está falando aqui não do povo de Israel, o povo nação de sangue. Não está falando aqui do povo que foi formado ali das tribos de Israel, né, e das 12 tribos, e que é a nação chamada Israel hoje. Não, aqui não está se referindo a esse povo criado, mas João Calvino entende aqui que ele está falando da regeneração. Ou seja, quando nós pensamos em regeneração, na doutrina da regeneração, lembramos daquilo que Jesus diz em João 3,
de que se não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, né, esse não vai entender Jesus falando para Nicodemos ali naquela noite, naquela ocasião, de que era necessário nascer de novo. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, 17, diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Colossenses capítulo 3 e também Efésios capítulo 4 diz desse despojar do velho homem, renovar-se no espírito e revestir do novo homem. Ou seja, a regeneração é este processo de Deus, de alguém que nasce de Deus, como 1 João também nos diz, em vários textos ali da primeira carta de João, daqueles que são nascidos de Deus. E esta ideia de um Deus que cria e que forma desde o ventre, são pessoas que podem ser chamados filhos de Deus. Como João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqueles que foram regenerados, não foram gerados na carne, mas foram gerados por Deus. São estes de quem Deus está falando. São estes que não precisam temer. Então, dentro do povo de Israel, haveria ali aqueles escolhidos do Senhor, aqueles que seriam transformados, não só nascendo pela carne, mas nascendo do Espírito. E ele vai exatamente dizer isso, que é por este motivo que eles não precisavam temer. Ele vai falar sobre 3 questões aqui na sequência dos textos, que nos dá esta instrução para entender esse que te criou e te formou desde o ventre. Um povo que nasceu de Deus, um povo que veio da parte de Deus, e um povo que é ovelha, que ouve a voz, como João 10, versículos de 27 e 28 nos ensina, e que são ovelhas do Senhor, que ouvem a sua voz, seguem a Cristo e não serão arrebatados da sua mão. Um povo que, João capítulo 6, Jesus vai dizer que são aqueles que o Pai leva até Ele, né? Estes não serão rejeitados, são estes que Deus escolheu. E que Deus escolheu antes da formação do mundo, como Efésios capítulo 1 também nos ensina, né, que fomos adotados como filhos e que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Na nossa história teve um momento, teve uma questão histórica, como nós podemos dizer, e a nossa conversão, mas no olhar de Deus, na eternidade de Deus, isso já aconteceu lá atrás. A escolha, a eleição são destes que foram nascidos de Deus, foram gerados por Deus, que Deus já tinha escolhido antes do mundo existir. Esses são o que Deus ajuda. Ele diz aí que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Deus ajuda estes, Deus tem compromisso com esses. São vários salmos da Bíblia que nos mostram aqueles que amam o Senhor, aqueles que temem ao Senhor, são estes que Deus ajuda. Deus abençoa, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege, Deus auxilia, sustenta, são os que amam. Deus faz tudo isso por aqueles que amam o Senhor, aqueles que temem ao Senhor. E o amar ao Senhor, buscar ao Senhor, temer ao Senhor, que os salmistas dizem, são aqueles que têm prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite, são aqueles que preferem mais o Senhor do que as coisas deste mundo, porque 1 João também nos diz que aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus, ou seja, para ser amigo de Deus eu preciso detestar o mundo. Então, estas palavras todas
são para dizer: estes que foram gerados de Deus, que foram criados por Deus, formados de Deus, são estes que Deus ajuda. Deus ajuda os filhos. É interessante que Hebreus capítulo 12 nos ensina sobre a disciplina, e na disciplina o texto vai dizer lá que Deus disciplina o filho a quem ama, e se é bastardo ele não tem disciplina. Se é um filho bastardo, este não vai receber disciplina do Senhor. Mas se o Senhor disciplina, este é filho. E este é aquele que Deus ama e cuida. Então, há diferença sim. Muita gente no mundo hoje se considera filho de Deus, mas na verdade, os filhos de Deus são aqueles que foram gerados de Deus. São aqueles que nasceram de Deus, não nasceram da carne ao sangue, não nasceram das ideologias, não nasceram da sua própria concepção, mas nasceram de Deus. E como nós vemos ali no Evangelho de João, no capítulo 1 também, estes que Deus ajuda. Por isso ele diz então: não temas. Não temas, estes não precisam temer, estes não precisam viver com medo. E o povo, e Isaías está falando aqui num contexto em que uma profecia que haverá de se cumprir ainda, pois no momento em que ele deu essa palavra, o povo ainda não tinha ido para o cativeiro, mas ele está dizendo isso antes do povo ir para o cativeiro: não temas, não temas, ó Jacó, servo meu. Outra expressão que nós temos aqui, e que Davi também diz sobre esse ser servo: o Senhor me escolheu e eu te sirvo desde o meu nascimento. Ele vai dizer isso no Salmo. Então nós vemos essas expressões que a palavra de Deus o tempo todo está nos trazendo. Servo aqui é esta ideia de alguém submisso. Você é submisso ao Senhor, ou os teus desejos ainda te dominam? O servo aqui do Senhor, o servo que é do Senhor, ele se submete, mesmo que ele não queira, ele está pronto para fazer a vontade do Senhor. Mesmo que ele não compreenda, ele está pronto para fazer a vontade do Senhor. Este é o servo que é do Senhor. Interessante que ele diz: servo meu. Hoje, nos nossos dias, nós temos visto o contrário em muitas doutrinas e teologias erradas, onde Deus se tornou servo das pessoas, Deus se tornou servo do homem, mas a palavra sempre colocou nós como servos do Senhor. Nós é que devemos servir ao Senhor, e não Deus ser o nosso servo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, diz que ele é dispenseiro no capítulo 4. Ele é cooperador, ele está pronto para servir ao Senhor e não Deus servi-lo. E nós precisamos pensar a respeito disso. Quem que está servindo quem? E muitas vezes essas doutrinas erradas que nós temos visto hoje fazem mais um Deus mordomo do que um Deus Senhor. Por isso Jesus Cristo também é chamado de Salvador e Senhor. E como Rei é Ele que governa, e como Senhor é Ele que manda, e não nós. Então são estes que não precisam temer. São aqueles que se rendem ao Senhor e que se submetem ao Senhor. São estes que não precisam ter medo. Quem serve tem um Deus que cuida. Quem serve tem um Deus que guarda e abençoa. Aí ele diz também: ó amado. Olha que expressão bonita, que expressão maravilhosa, que expressão. Quem não gosta de ser chamado de amado, Tenho certeza que as esposas gostam quando o marido fala: oh, minha amada. Ou quando o marido ouve a esposa dizer: ó amado. Ou quando os filhos ouvem os pais dizerem: vocês são amados. Ou quando o filho diz para o pai: meu amado pai. Essa expressão é bonita, esta expressão
é carinhosa. Esta expressão é de alguém que realmente tem não um sentimento, porque este amor, o amor de Deus vai além do sentimento. É um amor que se expressa de maneira física e de maneira real e de maneira clara. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você é amado do Senhor quando você reconhece que o que Cristo fez na cruz. Estes são os amados. Este é o amado. Quando Deus faz o que faz pelo seu povo, Ele mostra o seu amor. E a grande prova de amor está no envio de Cristo Jesus. Por isso João 3,16, muito conhecido de muitos cristãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se mostra no envio do Filho, e que Isaías fala o tempo todo desse Redentor, e como ele diz aí no versículo 6 do capítulo 44 de Isaías ainda: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Versículos de 6 a 8, nós vemos aí essa expressão desse Deus. Quem é este Deus que tem amado e amado o seu povo que é servo, o seu povo também, que a última expressão que ele diz é escolhido. A quem escolhi? É um servo, é amado e é escolhido. O hebraísmo tem muito disso, de 3 expressões, de usar sempre 3 para identificação. E é claro que em outros textos nós vamos ver 4 ou 5 designações, mas aqui nós temos algo que é sempre comum nas Escrituras: 3 descrições: o servo, o amado e o escolhido. A quem escolhi? E quem Deus escolheu? Quem são os escolhidos do Senhor? São exatamente sobre estes que eu acabei de dizer. São estes que servem, são estes que foram gerados, regenerados, são estes que estavam mortos nos seus delitos e pecados e que Deus deu vida. São estes que o Pai colocou a fé neles, são estes que se arrependem dos seus pecados, são estes que vivem a nova vida em Cristo Jesus e que renunciaram à sua própria vida, o seu próprio desejo, a sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. São estes que temem e que amam o Senhor. São estes os escolhidos. O escolhido, ele ama mais a Deus do que a sua própria vida. Ele entende a palavra do Senhor e ele vive para o Senhor. Aqueles que são escolhidos do Senhor é os que aparecem agora dos versículos de 3 a 5, por isso eles não precisam temer. Veja que o versículo 3 ele diz por quê. Por quê aqui, no versículo 3, é a razão a questão que faz com que eles entendam o não temas. É a razão de não temer. Então, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Primeira questão que ele traz aqui é que você não precisa temer, porque eu vou derramar o meu espírito. E aqueles que estavam secos vão ser renovados. O cativeiro ia trazer isso, trazer um tempo de dificuldades. Aqui ele não está falando de água no sentido físico, mas aqui o derramar do Espírito Santo, como se fosse o derramar de uma água na terra seca. Eles estavam secos, exatamente como Ezequiel vai dizer ali, do vale dos ossos secos, no capítulo 37. Ezequiel está no cativeiro, e ali no cativeiro da Babilônia, mas Deus ia renová-los. Deus ia restaurá-los, Deus ia derramar sobre eles água, e essa ideia aqui é de um renovo.
Ou seja, aqueles que são escolhidos, servos e amados, são aqueles que receberam o Espírito Santo em suas vidas. São aqueles em que Deus derramou o seu Espírito sobre as suas vidas, e então eles seriam a sua bênção, e a posteridade, os seus descendentes, trariam uma nova nação, não de israelitas, mas como Paulo em Romanos 9 vai dizer, dos verdadeiros israelitas. Segundo, ele vai dizer que esse derramar do Espírito vai produzir uma grande nação, versículo 4, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes da água. Brotarão, virá muitos outros virão, muitos outros nascerão a partir destes que têm o Espírito Santo em suas vidas. É estes que vão produzir um povo que é escolhido, um povo que é servo, um povo que é amado. Estes que nasceram de Deus também brotarão, ou nascerão outros que se renderão ao Senhor. Por isso não temas. O povo de Israel seria um povo pequeno e reduzido ali no cativeiro, mas o derramar do Espírito produziria um povo gigantesco de todas as nações, não mais só de Israel, mas de todas as nações. E aí então, versículo 5 diz que este nascer do Espírito, do derramar que vai brotar, vai produzir um povo que vai ter consciência e um povo que vai ter firmeza e convicção de que nasceu de Deus. Ele diz, um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Os três quer dizer a mesma coisa, mas aqui ele coloca em três condições, pois quando ele diz, um dirá eu sou do Senhor, é que pessoas vão se unir ao povo de Israel, assim como aconteceu com Ruth, com a Raabe ali em Jericó, em Juízes capítulo 2, Ruth em Ruth capítulo 1, o teu Deus será o meu Deus. E aqui nós vemos então, um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará o nome de Jacó. Esta expressão é aqueles que então vão se tornar prosélitos, judeus, que querem fazer parte do povo de Deus, como a gente vê ali em Jeremias dizendo isso, que vão segurar na orla Zacarias capítulo 8, vão segurar na orla da veste de um judeu, dizendo, nós sabemos que Deus está com vocês e nós queremos ficar com vocês porque Deus está com vocês. Então nós vemos aqui essas pessoas querendo fazer parte do povo de Deus, porque sabem que Deus está com eles. E terceiro, quando ele diz, o outro ainda escreverá na própria mão, é um sinal físico de uma firmeza, não é só algo falado, mas uma convicção de uma firmeza. Quando ele diz de algo escrito, escreveu na mão aqui, tem a ideia de alguém que firmou esse compromisso com o Senhor. É aquela aliança, é aquele compromisso com Deus de que nunca vai desistir desse povo. É estes que não precisam temer. Estes que assumem compromisso com o Senhor, de que se firmam com Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo, que o derramar do Espírito Santo veio sobre suas vidas, aqueles que por meio deles gera outro, que discipulam, que fazem outros discípulos, como Jesus diz em Mateus 28, fazei discípulos de todas as nações, produzindo um povo que nasce de Deus. São estes que não precisam temer. Por isso, meu querido, quer viver este não temas, seja um servo, tenha a característica destes que são amados e escolhidos, que são servos do Senhor, estes que não precisam temer, estes que não precisam ficar com medo da situação adversa, pensando que vai acabar. A igreja do Senhor nunca acabará.
a partir deste povo que é amado, que é escolhido, que é servo, que está pronto para fazer a vontade do Senhor. E não porque não são pecadores, pelo contrário, eles erram, nós falhamos, nós pecamos, mas nós cremos num Deus que nos perdoa por meio do arrependimento e assim nós então servimos ao Senhor, mesmo sendo falhos, continuamos servindo ao Senhor. E o povo de Israel ali no cativeiro teve um povo remanescente que cumpriu esta obra, senão nós também não estaríamos aqui. Nós hoje, brasileiros, só podemos dizer que fazemos parte do povo de Deus, exatamente porque alguém que brotou como erva, alguém que teve o Espírito Santo em sua vida, chegou até nós. E também hoje nós podemos ser um destes que diz: eu sou do Senhor. Eu me chamo com o nome do Deus de Jacó. Eu escrevi que eu sou do Senhor e o sobrenome é do Senhor. Então estes fazem parte da família do Senhor, do povo de Deus. Vós que antes não eram povo, agora sois povo, como Pedro diz na sua primeira carta, ali no capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós não éramos povo, mas agora somos povo, por meio do Espírito Santo, e por isso não precisamos temer mal nenhum, pois Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos criou, nos formou, nascemos dele. E quantas coisas maravilhosas nesse texto para nos lembrar das doutrinas santas e preciosas da graça do Senhor sobre nossa vida. Que Deus te abençoe nesse dia, você que é um amado, você que é um escolhido, você que é um servo, que está pronto para fazer a vontade do Senhor. Por meio de você, Deus derrama o seu Espírito para que, por meio de você, outros venham a fazer parte. Outros venham também a dizer: eu sou do Senhor. Eu me chamo pelo nome de Jacó. Eu escrevo e firmo esse compromisso de ser do Senhor e o sobrenome do Deus de Israel. Seja do Senhor, porque ser parte do Senhor, ser criado e formado no ventre do Senhor, ser o Filho de Deus que Deus criou e que Deus formou, esse que é nascido de Deus, este sim não precisa temer mal nenhum. Deus abençoe a sua vida como filho de Deus em tudo que você tem que viver neste dia. Senhor, abençoa-nos como filhos e como filho do Senhor, amado, escolhido, servo. Senhor, nós te agradecemos por essa graça da salvação, da regeneração. Obrigado, Deus, por Cristo Jesus, que nos traz o seu Espírito e que nesse derramar do Espírito nos faz nova criatura. E as coisas velhas passaram e a nova vida em Cristo nos faz viver uma novidade de vida que gera outro, que discipula outro, que faz com que outro também venha dizer: eu sou do Senhor. Pai amado, abençoa-nos, ó Deus, e que assim essa convicção de que fomos gerados, que fomos escolhidos, amados, e agora o Senhor nos tornou servos do Senhor, podemos ter a tua ajuda, o teu cuidado, o teu consolo, para lembrar da tua palavra. Não temas, porque eu estou contigo. Estou contigo, que é meu filho, que é gerado de mim, que é amado, que eu escolhi. Senhor, ajuda-nos a não esquecer de que, apesar dos pecados, apesar das nossas falhas, o Senhor tem, por amor de si mesmo, o Senhor tem apagado os nossos pecados e tem nos escolhido para ser teu povo. Abençoa-nos com esta palavra, que isso revigore a nosso ânimo nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, filho de Deus, e que Deus te abençoe com essa palavra bendita, lembrando sempre que você é um amado, você é um servo, você é um escolhido do Senhor.